Olá pessoal, estamos de volta com o BPMcast, esse podcast que já está aí conquistando a audiência e conquistando já tantos lares que nos absolveram por esse conteúdo que é um equilíbrio entre política e cultura. A gente sempre está pautando isso no blog e, claro, no podcast não seria diferente. A gente vai intercalando as personalidades que vão tratando, né, desse assunto. E durante esse período agora, tradicionalmente a gente para se dedicar só à transmissão do São João, mas de forma muito especial você vai acompanhar 2 podcasts. Esse primeiro de agora, né, que vai trazer para um contexto da realidade nacional e internacional. Nós temos uma visita ilustre aqui na nossa cidade, um amigo que inclusive faz história já aqui no nosso podcast, porque eu não sei se você lembra, mas o programa podcast de estreia foi inclusive com ele e com o juiz Pierre aqui da cidade, né? Eu fiz em áudio com o Pierre, fiz com ele também em áudio, porque ele não estava aqui na cidade no momento, e aí foi uma conversa por áudio, mas foram os 2 primeiros episódios. E a gente ficou também muito agradecido com isso. Então tem lá tanto no Spotify como aqui no canal do YouTube. E hoje ele está aqui conosco presencialmente, visitando aqui nesse dia intenso do dia de São João de Caruaru. Vai ser o primeiro especial, né, com ele, e em seguida com o professor Urbano Silva, que vai nos trazer um pouco do contexto histórico também dessa tradição, dessa festa. O Brian Nier está aqui conosco. Ele que é não só analista político, mas articulista internacional. E eu lembro a você, para você não deixar de curtir, né, esse vídeo que você está, esse programa que você está assistindo agora, comente aí, né, deixe aí a dica de qual entrevistado você gostaria, ou então o próprio bate-papo aqui, você pode deixar o seu comentário e também compartilhe com os seus amigos, né, para que mais pessoas possam ser alcançadas através desse programa. E claro, se inscreva no canal se você ainda não tiver inscrito. Brian, seja muito bem-vindo. Quero agradecer, né, pela disponibilidade, pela gentileza. E você está aqui hoje, né, nessa efervescência da festa, já encontrou aí com os bacamarteiros e do São João de Caruaru, hoje que é dia de São João, mas você veio para uma missão específica, né? Isso, você veio a serviço da Telesul, eu creio. Exatamente, sim. Eu estou aqui filmando uma reportagem sobre São João em Brasil numa forma geral e Caruaru numa forma específica, né, para a Telesur, que é uma emissora transnacional financiada pelos 4 ou 5 diferentes governos na América Latina, que fica transmitida em inglês e espanhol em mais de 60 países no mundo afora. E eu estou focado em São João porque é uma manifestação cultural muito importante, que é pouco conhecido fora do Brasil, né? Todo mundo conhece Carnaval, vira uma clichê, fala sobre o Brasil e Carnaval, mas as pessoas afora não sabem que em muitas partes do Brasil, especificamente no Nordeste, né, tem lugares onde o São João é uma festa muito mais importante do que Carnaval. E Caruaru é um bom exemplo disso, por causa disso que estou aqui. E nós estamos, né, eu esqueci de falar no comecinho, ele já experimentou, eu estou experimentando agora. Lambreta, Bistrô e Café, onde geralmente a gente faz essa conversa, já não no estúdio, né, mas todos os ambientes aqui são muito agradáveis. Caso você não conheça, venha conhecer. E sempre as personalidades e as pessoas, as famílias de bom gosto, sempre trazem pessoas que amam para uma refeição, para um café, para um jantar. Então, nossa gratidão mais uma vez ao Anderson Lambreta, né? Não só por ter proporcionado um ambiente tão agradável para a cidade, mas também por acolher esse podcast. Brian, ao longo de sua carreira profissional, você teve a oportunidade de conhecer vários países, além de onde você nasceu, né? Você não é nacionalmente aqui do Brasil, mas você teve a oportunidade, né, enquanto repórter, enquanto jornalista, inclusive eu acho que muitas vezes fotográfico, né? Uhum.
e também contribui, né, com várias agências internacionais. Então eu queria que você nos falasse um pouco também de como é feito esse seu trabalho e essa experiência que você tem, né, ao redor do mundo. Bom, eu mudei para o Brasil na primeira vez em 1991, então essa é uma história muito longa. Eu passei 7 anos como professor de inglês no Brasil. Voltei para o meu país no momento para 5 anos, depois do falecimento do meu pai, para terminar meus estudos. Na época eu pensei, eu vou fazer um mestrado em sociologia, porque o presidente Fernando Henrique Cardoso é sociólogo, todo mundo no Brasil deve amar sociólogos. Eu voltei para o Brasil em 2000 e todo mundo odiava Fernando Henrique Cardoso nesse momento. Então não era uma decisão muito boa da minha parte. Eu trabalhei um pouco no setor de ONG, mas quando começou o movimento golpista, que eu acho que para mim começou por volta de 2012, porque como eu sou de fora, eu analiso muito as movimentações na mídia internacional. De repente, o jeito que a mídia estava tratando o brasileiro de vários anos, de Brasil campeão de todo, Lula é o cara, Brasil é o vencedor, Brasil sempre crescendo. De repente, o New York Times publicou uma matéria de 32 páginas, chamada tipo assim, Brasil, onde os sonhos morram. E era acompanhado com fotos só preto e branco. Era do revista do dia do domingo do New York Times. Preto e branco de pessoas tristes. Tonalidade. Em frente de obras que não foram completadas ainda, como transposição do Rio São Francisco, dizendo que o PT não está conseguindo fazer nada, sabe? As obras estão incompletas. Todo mundo está triste no Brasil. Eu disse, isso é estranho pra caramba, porque eu não vi mudança de comportamento de ninguém. E depois veio no junho de 2013, eu disse que eu sempre era escritor. Durante meu tempo trabalhando em outros campos, eu sempre publiquei matérias para diferentes jornais e revistas nos Estados Unidos, mas pouco aos poucos, como hobby. E nesse momento eu falei, não, eu preciso focar no jornalismo, porque a nível de mentira que ele está contando sobre o Brasil agora é absurdo, né? Então eu entrei num blog fundado pelo um amigo meu chamado Brasil Wire. E por esse blog eu comecei a acompanhar muito perto o Lava Jato, né? E eu publiquei mais de 40 matérias em inglês sobre o envolvimento do governo dos Estados Unidos na Operação Lava Jato. Por exemplo, em 2017, eu publiquei uma matéria contando uma palestra que foi feita pelo Procurador-Geral da União Adjunto, né, o secretário adjunto do PGR nos Estados Unidos, em que ele gabou sobre como eles iriam colocar o Lula na cadeia, como através dessa parceria com a Força Tarefa Lava Jato, que era informal, era mais eficiente porque ultrapassou os atrasos burocráticos entre os dois países. Given the close relationship between the Department of Justice and the Brazilian prosecutors, we don't need to rely solely on formal processes such as mutual legal assistance treaties, which often take significant time and resources to draft, translate, formally transmit, and respond to. Eu publiquei uma matéria sobre isso e a equipe da defesa, o Lula, entrou em contato comigo e disse, você sabe que ele confessou um crime? Descaradamente, já dançando a estratégia. Eu não sou advogado, eu não sabia. Não, obrigado. E eles montam a primeira petição de arquivar as acusações contra Lula por causa da colaboração ilegal com um governo estrangeiro. Por causa indiretamente, que eles lêem minha matéria e eu que não reconheci o crime que estava sendo, era uma violação das leis nacionais de segurança, do Força-Tarefa do Lava Jato, basicamente, né? E depois, quando Lula foi preso, né? Por exemplo, eu fui a pessoa que foi contratado nesse momento pelo PT para traduzir todos os comunicados dos boletins do Vigia Lula Livre para inglês. Então, todo dia
para aqueles 586 dias. Eu não podia sair no bar direito, porque eu sabia que entre 6 horas da noite e 10 horas da noite iria chegar essa coisa que era urgentemente de traduzir para inglês, porque eles estavam soltando esses comunicados todo dia, né? Até alguns 2 ou 3 vezes eu fiquei bêbado, eu liguei para um amigo, me ajuda, por favor, eu não consigo. E um amigo meu tradutor fez, mas o resto do tempo... E como parcialmente agradecimento, por isso eu acho que quando Lula sair do prisão político, né, a segunda entrevista que ele deu para um mídia estrangeiro foi para nossa blog, né, 1 hora, 2 horas de entrevista quase, né, lá no sede do PT em São Paulo. E desde então eu fiquei mais ou menos naquela época que ele foi preso, na eleição do Bolsonaro, o Telesur me contratou para fazer comentário na rua, no dia da eleição, 2018. E eles gostaram, então eles me contratou. Eu falei, eu não sei como filmar vídeo, eu não sei como produzir vídeo. Não, mas você aprende, você é bom roteirista, você é bom em frente da câmera. Então esse baixa. E nesse mesmo momento, o Brasil 247 me contratou também. Eu tenho um programa toda segunda-feira chamado Globalistas, das 10 horas da manhã até 11 horas da manhã no canal do YouTube do Brasil 247. Esse foi um resumo breve. Eu não sei se... E esse período foi justamente a transição de Lula para Dilma até chegar do Temer assumir, né? Porque eu acho que isso foi uma sequência. Não, eu comecei no Brasil 247 da eleição do Bolsonaro. Ainda? Naquele ano, 2018. Certo. Mais ou então menos. ele já foi pós-Temer. Pós-Temer, no final do Temer, início do Bolsonaro. E esse período, né, então, que o país viveu, principalmente a partir do que foi desencadeado aí, com essa estratégia que de repente você já falou nela, né, que já havia como se fosse uma estratégia, um plano traçado envolvendo um país, uma nação fora, né, com um contato externo, coincidência ou não, que é o mesmo que está acontecendo agora, né, que eles correram para os Estados Unidos para tentar fazer uma interferência de fora para dentro. Mas voltando para esse período, que foi o período em que um juiz lá de Curitiba desencadeou o que veio a ser o mensalão. Mensalão esse que já era uma prática conhecida por todos há muitos anos, né? Então, na realidade, não é a partir dali que começa o mensalão já existia antes, mas a partir de aí foi que você começou a acompanhar, então, esses episódios que, digamos assim, são mais recentes na história brasileira. O mensalão foi uma tentativa fracassada de golpear o Brasil, né? Eu acho que ele subestimou a base de Lula nessa época. Tentaram, não conseguiu, desistiram e ficam pensando assim, vamos usurpar o Partido dos Trabalhadores por dentro. Então, em vez de batendo na frente, fica através das fundações e as ONGs internacionais tentando influenciar movimentos sociais como o MST, MTST e outros movimentos de organização popular. Vamos colocou base contra o governo, vamos ver que a gente pode... Porque bater na frente com Lula perdeu, né? Eles perderam. Então eles esperou, quando eu falo eles, eu estou falando dos interesses do capitalismo internacional liderado pelos Estados Unidos, né? Que é óbvio que os Estados Unidos... por exemplo, a gente sabe na época do mensalão tinha uma agência de inteligência particular que é terceirizado pelo governo dos Estados Unidos que estava envolvido no mensalão, chamado Kroll. E a Dilma já citou isso numa entrevista. Agora, esse Kroll, quem trabalhou no Kroll por um tempo foi o Edward Snowden, né? Então, a gente sabe que de uma forma ou outra, os Estados Unidos estavam envolvidos nessa questão do mensalão, principalmente também pelo jeito que a mídia internacional tratou aquele negócio. E foi usado, não conseguiu, mas conseguiu danificar a imagem do Partido dos Trabalhadores e o PT como se fosse um
partido mais corrupto de todos e não sei o que a gente sabe é um absurdo, porque nunca houve na história do Brasil um momento enquanto o partido com mais políticos presos ou com mais políticos acusados de corrupção foi o Partido dos Trabalhadores. Eu acho que o pior que ficou para eles foi 8º, 9º lugar. Não é que não existe corrupção. Qualquer político está de risco de receber uma acusação de corrupção, mas nunca foi tipo, o PT nunca foi no nível de corrupção do PSDB, do MDB, do PFL e esses outros partidos, aquele partido do Paulo Maluf, não foi aquele tipo de coisa, a gente sabe isso, né? Mas então, colou pelo menos e voltou e foi usado contra Dilma na época do golpe contra Dilma, né? Esse negócio, porque PT é corrupto. E agora, depois do Lava Jato, apesar do fato que todas as provas do Lava Jato foram aniquiladas, anuladas, porque eram todo fabricado, ainda tem esse problema de imagem que pode danificar o partido em 2026. Eu acho que isso explica também o baixo número de deputados e deputadas eleitos. No Congresso, né? E eu acho que os ataques vêm de todo o espectro. Então tem pessoas na autodeclarada esquerda radical. Porque eu sou mais radical do que PT, eu sou um radical, eu sou marxista-leninista, sabe, não sei o que o governo do PT é neoliberal, não sei o que. Eles fazem a função também de enfraquecer o partido. É por causa disso que o Folha do São Paulo dá tanto espaço. Né? Na época do golpe contra Dilma, de repente, alguns 4 ou 5 pessoas do PSOL tinha espaço no parte das opiniões da Folha do São Paulo toda semana. Cada vez que você olha as Folhas do São Paulo tem um marxista atacando Dilma Rousseff, né? Porque serve uma função nisso, né? Então, acaba somando para dando fogo, é o fogo amigo, né? Entregando para... Eles falam domínio espectro total. Então, a gente sabe, por exemplo, que a CIA tem uma longa história de financiar não apenas grupos paramilitares da direita em países que ele está querendo golpear, milícias, essas coisas, mas também pequenos grupos trotskistas da esquerda. Eu não estou dizendo que todos os grupos trotskistas são corrompidos, mas tem uma longa história do governo, do CIA e na América Latina, fortalecendo, até criar grupo falso desde o início. Digo assim, em minha cidade, Chicago, quando o Partido Verde foi formado pela primeira vez, depois de 3 meses vazou que o fundador do partido no meu estado era um agente do FBI, era um delegado do FBI disfarçado. A gente sabe que todo mundo lembra que houve uma época quando o PT estava sendo batido por todo lado. E quando você veja grupos da esquerda acusando o PT de corrupção, de ser corrupto e não sei o que, fica evidente, é óbvio porque a Folha do São Paulo e o Globo deu espaço para essas pessoas, porque estava ajudando a derrubar o partido. E parcialmente, eu esqueci a razão, porque todo mundo está dizendo, agora, Lula, ele não conseguiu achar um sucessor, mas cada sucessor dele foi destruído pelo Lava Jato e depois inocentado, depois dos danos da imagem. A própria Dilma construiu uma história reconhecida por muitos como sendo uma pessoa séria na política, e mesmo depois de acontecer o que aconteceu, quando ela retorna agora ao cenário, retorna com esse reconhecimento maior ainda de que realmente ela estava correta, né? Ela pode até ter sofrido muito até por conta disso, por tentar ser muito correta. Agora o negócio é que ela foi golpeada porque ela não foi corrupta. Agora você ouvir pessoas do Centrão falando isso, que ela não foi corrupta, por causa disso que ela foi golpeada. Isso é engraçado. Desde o passado, da juventude dele, né, desde quando ele começou a ingressar no partido, até toda essa história do mensalão, inclusive durante o período da prisão dele, enquanto ele esteve preso, e depois quando ele saiu e ele começou a rodar o Brasil, ele e outros, né, mas nesse caso eu estou focando nele,
Quando ele passou aqui em Caruaru, eu estive junto, né, porque a gente foi ouvir dele esses relatos, né, de fatos que estavam acontecendo nos bastidores. E aí fez um livro também, um relato, né? E ao mesmo tempo, necessariamente, ele não é o executivo, né? Por exemplo, ele não seria aquele que assumiria a posição de um candidato para presidir. Mas mesmo não sendo aquele que seria, digamos, o potencial próximo presidente, mas me parece também que o Zé Disseu, ao longo de tudo que aconteceu, é um personagem chave, né, nessa história toda, e como ele soube fazer isso, com muito bom senso, de forma muito inteligente, e ao mesmo tempo, sem necessariamente querer sair da função dele, que eu acho que é não estar no poder, mas estar colaborando para que a ideia permaneça de forma muito acertada, sendo vivenciada por a gente. Como é que você vê esse personagem nessa história toda, né? O José Disseu? É óbvio que ele foi um dos personagens mais importantes do PT, porque ele foi o chave, porque é muito fácil ter um partido da crítica, que sempre fica criticando, mas nunca pega o poder. E esse é o problema histórico da esquerda europeia, da Europa Ocidental e dos Estados Unidos e do Canadá, que você monta um partido, ou no caso dos Estados Unidos, que não tem um sistema multipartidário, tem bancada, tem, como que fala, tendências internas do Partido Democrata, tem uma tendência interna, os socialistas democratas da América, o nome deles. Eles têm um teto de 15% ou 20% do eleitorado. Eles nunca vão conseguir tomar poder porque não sabem como tomar poder. A gente veja o PSOL. O PSOL agora está quase 20 anos no poder. Em uma eleição só, a primeira eleição que o MST decidiu focar muito nos político local, nos candidatos e tal, começar a lançar quadros, o MST elegeu mais prefeitos de toda a história do PSOL, né? Em uma eleição só. Ou seja, o PSOL consegue colocar alguns deputados e deputadas federais muito bom, alguns deputados e deputadas estaduais muito bom, alguns vereadores, mas não conseguiu passar em cima do teto. E a gente vê isso muito bem com a eleição do Boulos em São Paulo. Tem um teto que eles não conseguem penetrar, né? O Dirceu ajudou o PT a superar aquele teto, ultrapassar aquele teto e pega o controle, pega o poder e toma o poder e ficar com o poder. Não é qualquer partido da esquerda que consegue fazer isso, né? Você veja a tentativa, normalmente a tendência se um partido, por exemplo, o Partido Socialista da França conseguiu tomar poder na década de 1970 com um plano muito progressista, né? Muito forte, mas ele foi usurpado por dentro até o ponto que hoje é uma piada o Partido Socialista francês. Eu acho que comparado com muitos partidos na esquerda, o PT conseguiu fazer muito, e José Dirceu era ou é ainda um dos com idade avançada, mas muito lúcido uma pessoa nos bastidores, né, que ajuda isso a acontecer, porque foi ele que convenceu Lula, tipo, se você quer ser presidente, você vai preciso mostrar que você não é tão radical para por exemplo, nossa classe trabalhadora no Brasil, classe operária não é socialmente esquerda, não é socialmente liberal. Muitas pessoas da classe trabalhadora são socialmente conservadoras. Tem algumas coisas você vai precisar abrir mão se você quer tomar poder. Agora, pode ser que no mundo utópico, né, seria ótimo se o Lula em 1988, 89 foi eleito presidente com aquele programa de governo. Mas dentro do conjunto da realidade atual, dentro da realidade, eu acho que melhor do que o PT fez até agora é difícil de imaginar com esse Congresso.
o maior número de deputados e deputadas federais eleitos pelo Partido dos Trabalhadores no auge do Lula, na primeira gestão do Lula, era 22%. Né? Se o Partido Democrata fica faltando 2 ou 3 embaixo dos 50% nos Estados Unidos, no Congresso dos Estados Unidos, eles são completamente paralisados, eles não conseguem fazer nada. Isso que aconteceu com Obama depois de 2 anos. Considerando a conjuntura aqui, eu acho que o PT fez muita coisa boa, né? Que as pessoas todas esqueceram. Agora, eu acho que por causa da mídia social, é tão perigoso que as pessoas não entendem o que o governo está fazendo, é tanta desinformação sendo espalhada e está correndo riscos muito sérios de ser reeleito ano que vem por causa da desinformação que está ficando mais e mais sofisticada cada dia que passa com a inteligência artificial. Chegando nesse ponto aí, caminhando para 2026, tem uma frase agora, que foi dita de ontem para hoje e está repercutindo hoje, né? 24 de junho, estamos em 24 de junho, está repercutindo hoje já nas empresas de jornalismo do país. Uma frase de Flávio Bolsonaro, senador, que já não se encontra mais aqui, né? Tá fora. O candidato a presidente que vier a ser escolhido, vai ser escolhido pelo seu pai, no caso o Bolsonaro, e deve se comprometer com o indulto do Jair e até atuar com o uso da força para que o Supremo engula o indulto, né, o Jair Bolsonaro. Isso indica, já para 2026, e é bom que a gente fique atento a isso, né? Porque é como ele disse, senão a gente se distrai com o que está saindo por aí, não percebe esses detalhes. Isso indica, essa já é a estratégia deles, né? Dizer, olha, aquele que a gente vai escolher, antes mesmo de começar a campanha, tem que ser alguém escolhido por ele, e alguém que já se comprometa com o indulto para ele, mesmo que para isso use a força contra o Supremo. Isso indica o quê? Indica, primeiro, não é Jair Bolsonaro mandando nada. Ele está pegando os ordens dos Estados Unidos, da ultradireita dos Estados Unidos. Ele não inventa nada. A campanha dele foi uma cópia do Trump e do Hitler. Isso tinha tanta coisa semelhante. Esse negócio de chorando que a eleição vai ser roubada foi uma cópia exata do Trump. Os assessores do Trump ficam assessorando os Bolsonaros, né? Tem bilionários atrás disso todo dos Estados Unidos, como Elon Musk, Steve Bannon e Tucker Carlson, esse povo todo que fez um documentário como a China fosse controlando o Brasil na época das eleições de 2022. A gente sabe que quando ele fala que é meu pai que vai ficar mandando, ele está falando que os Estados Unidos vai ficar mandando. O pai dele não manda ninguém, ele bateu continência para o ministro do governo dos Estados Unidos. Ele é completamente subordinado ao governo dos Estados Unidos, ao Trump. Né? Então, a ideia do que ele iria ficar na cadeia mandando é uma farsa. Quem vai ficar mandando é os Estados Unidos, e a gente vê que os Estados Unidos estão numa fase de decadência total nesse momento, absoluto. Já era muito ruim com Biden no controle, já financiou um genocídio em Gaza, com os democratas em poder. Agora com os republicanos é caos total, com Trump é caos total. É esse modelo que os brasileiros querem aqui, é caos. Então, deixa os americanos ficar dando ordem para Bolsonaro, dar ordem para quem seja eleito aqui pela ultradireita. E vai virar uma república de banana aqui, não vai ter mais produção industrial nenhuma, vai ser só agricultural, cortes total. Lembra, Bolsonaro tentou fechar várias universidades federais, cortes no ensino, cortes no Bolsa Família, desmanche da cultura, né? Desmanche total da cultura, desmanche total. E é isso que para o Brasil virou um país tipo
fascista cristão, nacionalista cristão, é complicado, porque o Brasil não é Brasil é um país secular, é leigo, o Brasil não é. E a gente viu o caos que essa visão está causando. Eu vi, por exemplo, 32% do Brasil apoia o Israel nesse momento que ele está fazendo um genocídio no Gaza. Mataram 17 mil crianças, o novo número que sai do Gaza, mortos. E tem 32% dos brasileiros dizendo: oh, maravilha, Israel, não sei o quê. É um problema, porque, primeiro, você pode ver os vídeos. Quando os evangélicos vão para Israel, os judeus da direita lá, os ortodoxos, eles ficam cuspindo no chão em frente deles. Eu vi uma entrevista com um deles essa semana dizendo: se eu pudesse, eu iria matar todos os cristãos. Então, eles não, esse amor que certos segmentos, eu não estou dizendo que são todos, até porque nós conhecemos uma linha progressista, né, no meio tanto da Igreja Católica como da Igreja Evangélica, que tem essa visão mais contextualizada, mais aberta em relação à conjuntura política, tudo. Eu só estou falando desses liderantes evangélicos que ficam babando ovo do Israel. Se eles soubessem como os evangélicos são tratados lá, esse amor não é recíproco. Eu vi também essa semana um monte de indianos, porque a ultradireita indiana é super anti-muçulmano. Então um monte de indianos foi para Israel dizendo: a gente quer ajudar vocês a matar muçulmanos. E os israelenses falam: vocês não são bem-vindos aqui não, vocês não são brancos, vai embora. Vocês não estão bem-vindos no nosso país não. Tipo... É muito louco que ainda os Estados Unidos ficam financiando isso e que o Netanyahu, o genocídio, fica chamando o Bolsonaro o irmão dele, ele é meu irmão, não sei o quê. Era a época quando os únicos dois líderes mundiais que apoiou o Netanyahu eram os Estados Unidos, o Biden e o Bolsonaro. O Trump, no primeiro 2 anos do Bolsonaro. Só a gente de repente chegou ao ponto do contexto do que está acontecendo no Oriente Médio, né? Também contextualizando para um momento, porque a gente ainda hoje quem está em casa acompanhando, vai acompanhar ainda hoje essa entrevista, então não vai ficar muito distante. Ontem à noite, né, houve uma declaração do, entre aspas, dono do mundo, né, determinando o fim da guerra, inclusive dando, né, o prazo para que a paz fosse estabelecida, pelo menos uma pausa entre esse conflito. E antes mesmo dessa pausa começar, né, de que ela foi pontuada, durante a madrugada, tanto Israel como o Irã, como se eles tivessem dito assim, né, não, já que a gente tem ainda alguns momentos antes, vamos... de que forma você vê o que está acontecendo no Oriente Médio, né? Porque as conversas da gente está tendo um alinhamento só e de repente a gente chegou lá. O que é que está acontecendo no momento com o Oriente Médio, puxando o que estava acontecendo antes, né? Entre o conflito que já existia lá de Israel e agora com o Irã entrando na guerra? Bom, já são 12 dias, né? O Irã faz anos que analistas ficam dizendo que o Irã já desenvolveu mísseis muito avançado, que o sistema de defesa estadunidense chamado Cúpula do Ferro vai ser inútil para defender. E os israelenses e os estadunidenses dizem: esses não dá para confiar, e nesses muçulmanos, eles são tudo mentira, claro que eles estão mentindo, eles não têm essa tecnologia, como que eles podem ter uma tecnologia superior à nossa, né? Então, quando Israel vem, Netanyahu está tentando convencer os Estados Unidos a fazer uma guerra com Israel desde 1995. Então, finalmente, ele atacou. Parece que Trump deu o sinal verde para ele atacar Irã, desculpa. E eles acharam, seriamente, na cabeça deles, parece que eles acharam que iria vencer fácil, como se fosse um país
enfraquecido com militar corrompido como Síria, completamente destabilizado. Só que Irã é um país de 90 milhões de habitantes, né? 2 vezes a população do E Irã. até geograficamente, independente da população, a área é enorme. Né? E impenetrável também, porque todas as fronteiras do Irã é serra. É serra em todos os lados. Não pode, por exemplo, enviar tanques para o Irã. Então, em uma semana, né, Israel já estava chorando, pedindo ajuda dos Estados Unidos. Israel não aguentou uma semana do bombardeamento do Irã. Parece que 1/3 do Tel Aviv foi destruído. Destruiu a bolsa dos valores do Tel Aviv. Destruiu a sede do Mossad. Destruiu uma usina de energia elétrica. Danificou uma usina nuclear do Irã, né? Explodiu o aeroporto do Tel Aviv e tipo assim, de repente milhares e milhares de israelenses fugindo do país, de refugiados de guerra, gerou uma crise enorme. Então, Trump entrou sabendo que não tinha materiais nucleares naqueles lugares onde eles bombardeou, porque o Irã já tirou, que ele sabia que Israel iria tentar bombardear. Era centros do enriquecimento. E essa informação, inclusive, já está saindo, né? De que... Não, porque eu estou cobrindo muito. Eu entrevistei uma jornalista do televisão estatal do Irã para meu programa Globalistas no Brasil 247 ontem, que você pode ver se você vai lá no YouTube. O nome dela é Batul Subeti. Então eu passei a última semana seguindo muito perto o que está acontecendo no Irã. Então, o povo iraniano, nesse momento, está nas ruas comemorando isso como vitória do Irã. E, sabe, o Israel achou que o sistema antimíssil deles era infalável e acabou sendo humilhado. E, além disso, o mundo inteiro, quase o mundo inteiro, fica torcendo para o Irã. Irã cresceu muito no estimação do mundo e também está saindo muito mais e mais informações do que pelas últimas décadas. O Globo, os jornais estadunidenses, ingleses ficam mentindo sobre a condição das mulheres no Irã, porque 70% dos engenheiros no Irã são mulheres, né? A ministra da Saúde é mulher. Eles ficam pegando como mulher é tratada na Arábia Saudita, que é um país alinhado do globo e dos Estados Unidos, que mulher é tratada muito horrivelmente na Arábia Saudita, de forma opressiva, e fica apresentando o Irã como se fosse uma coisa dessa. E o racismo nas pessoas deixa acreditar, mas não é a mesma situação. E está saindo muitos vídeos, por exemplo, do Irã agora com mulher andando na rua sem lenço na cabeça. E quando eu entrevistei esse Batul Subeti, ela usa lenço. Ela falou assim: essa questão do usa lenço ou não é a menor preocupação do que é o véu, típico, né? Não é o hajib, né? Então é só o hijab, só essa parte que eles não usam véu, nunca usam véu no Irã, né? Agora, esse jornalista mora no Londres agora, ele ainda usa esse hijab para manter a tradição. Porque dentro do Islã, a importância disso, durante a ditadura monárquica do Shah, que foi instalada pela CIA nos Estados Unidos, né, que foi derrubado em 1979 na Revolução, qualquer mulher que anda na rua com esse lenço na cabeça foi preso e torturado. Então é uma questão de orgulho de usar. E dentro da religião do Irã, religião muçulmana, é uma questão de é usado para proteger a mulher, proteger a autoestima, para ela não ser objetificada e sexualizada pelo sexo oposto, para dar um problema de autoestima nas mulheres. Então, muitas mulheres muçulmanas que moram em outras partes do mundo, onde não tem lei nenhuma sobre usa ou não usa esse lenço na cabeça, usa. E também tem muita razão, porque é bom usar uma coisa dessa. Não precisa gasta tanto dinheiro no cabelo, por exemplo, passa 1 hora se arrumando antes que quer sair na rua. Então, né, esse jornalista que eu entrevistei, ela usa de preferência, né, o hijab. O jeito que está apresentado na mídia
A Angola, olha como esse povo é oprimido. Agora, não é perfeito lá, obviamente tem muitos problemas. Estados Unidos também tem. Mas quem são os Estados Unidos de dar palpite, com o Globo copiando também, de dar um palpite para um outro país sobre direitos humanos? Quando os Estados Unidos é a fonte de todas as guerras nos últimos 80 anos. Quem são eles? Estados Unidos tem trabalho escravo do presidiário. Tem 800 mil presidiários obrigados a trabalhar sem remuneração. Com remuneração muito baixa, tipo 8% do salário mínimo, para trabalhar 40 horas por semana no presídio. Então, quem são eles de dizer que Irã tem problemas de direitos humanos? Direitos humanos é que o Israel está fazendo em Gaza agora. Está matando crianças e mulheres. Irã não começou guerra com ninguém nos últimos 100 anos. Inclusive estava fora da cena, né, global, até por conta disso. Talvez veio ressurgir agora e é como você disse, de repente o efeito de desconstruir a imagem da nação pode até ter dado um efeito contrário, porque vai se abrindo espaço, né, para se mostrar algo que ainda não estava sendo visto. Né? E que esse jornalista falou para mim, esse analista político, Batul Subete, ela falou o seguinte: teve diferentes brigas políticas acontecendo no Irã. Claro que tem um grupo de mulheres que está lutando para não ser obrigado de cobrir a cabeça com o lenço. Tem outros que são a favor. Tem esquerda, direita, médio no Irã, como em qualquer outro país. Mas por causa desse bombardeamento do Israel, todo mundo unificou. Ou seja, ela viu uma mulher de cabelo solto na rua gritando que o Irã precisa armas nucleares para destruir Israel outro dia. Ou seja, todo mundo agora está mais unificado que nunca no Irã. É uma outra razão porque ele está comemorando o fim desse conflito, se realmente acaba. Vamos ver. Eu duvido que vai... Da maneira como está agora, Porque não pode confiar no Israel nem nos Estados Unidos. Mas, por enquanto, ele está comemorando isso como se fosse uma vitória. Está todo na rua. Pode ver no internet, no Twitter, vai no site do Al Mayadeen, que é um jornal do Líbano, por exemplo. Eles vão mostrar fotos das pessoas comemorando nas ruas do Irã. A gente já está caminhando, né, para o final do BPN-Cast de hoje, essa edição especial. Você que está nos acompanhando desde o começo já sabe, estamos aqui com Brian Mier, ele que é articulista e analista no campo da política internacional, está sempre trazendo, acompanhando a conjuntura do que está acontecendo e que já participou conosco, né, já, como eu disse, fez história participando dos primeiros programas que deu início a esses episódios e essas temporadas do BPN-Cast. Você encontra, além do que a gente está colocando aqui no link para você, lá no Spotify, porque foi uma entrevista em áudio, mas tem também aqui no próprio canal do blog BPN. E a gente lembra você, né, para curtir, comentar, compartilhar essa entrevista, deixa aí sua opinião, se inscreve no nosso canal se você ainda não está inscrito. E nessa edição especial do período junino, né, o pessoal está acompanhando aí as festas, a alegria, toda essa efervescência da cultura, mas lá do outro lado, né, do mundo tem acontecido muitas coisas, aqui também. Então é muito importante dar esse espaço para a alegria, para a festa, para celebrarmos, mas também não deixar se perceber alienado ao que está acontecendo, né? Então o próprio país está ocorrendo aí a política, inclusive política interna, política externa, política internacional. Então nada impede que a gente viva a alegria e a efervescência do São João com nossa família, com os amigos, mas também sem ser desligado, né? Muitas vezes até de propósito, né? Que isso é feito dos fatos que estão ocorrendo, porque passado a festa, a realidade volta do dia a dia e é importante que a gente esteja bem informado, bem esclarecido sobre o que está acontecendo. Então, já partindo para a reta final e mexendo nessa questão do cenário internacional,
Como você viu também o que aconteceu, né, em relação à Venezuela. Venezuela também, como qualquer nação, né, que deve ter sua autonomia, né, que a gente tem conversado sobre isso, essa questão da intervenção, né, a fama que os Estados Unidos têm de querer ser a polícia do mundo, né, de querer ditar a maneira como as outras nações, as outras culturas, os outros países devem se comportar ou viver, quando na realidade cada país, cada nação deve ter sua autonomia. Mas em relação ao que aconteceu com a Venezuela, o que é que você tem a dizer? Bom, é coisa interessante da Venezuela, porque Telesur, um dos países que financia a Telesur é a Venezuela. Então eu estava lá no passado por um mês cobrindo as eleições. Uma coisa interessante que acontece com esses anos e anos de embargo dos Estados Unidos contra a Venezuela, Nicarágua, Cuba, Irã, Rússia e China e alguns outros países, Coreia do Norte, por exemplo, eles todos começam a interagir entre eles, mais e mais. Então, quando o Trump, em 2019, bloqueou a entrada do insulina e outros remédios que salvam a vida das pessoas, em Venezuela, morreu alguns 30 diabéticos do ataque cardíaco nos primeiros 6 meses, mas depois o Irã conseguiu furar o embargo e começou a fornecer a Venezuela com esses remédios. O que ele fez? Ele fortaleceu a parceria entre dois países que os Estados Unidos consideram o eixo do mal, né? E uma das razões porque Irã parece tão forte agora é essa comunicação tecnológica entre os diferentes países. Por exemplo, dizem que o míssil hipersônico foi inventado na Rússia, mas com certeza a Rússia vem compartilhando algumas tecnologias com Irã. A Rússia está usando drones do Irã na guerra na Ucrânia agora, que Irã desenvolveu algumas tecnologias novas também. E esse acaba, no longo prazo, quem sofre mais por causa desses embargos, todos, como os embargos contra a Venezuela, vai ser os Estados Unidos, né? Como, por exemplo, bloqueando a entrada de materiais para fazer inteligência artificial na China, obrigou os chineses a inventar um sistema melhor e mais barato, né? Bloqueando a entrada de tecnologia para o Irã, obrigou o Irã a desenvolver mísseis superiores aos mísseis dos Estados Unidos. E a mesma coisa pode dizer para Cuba ou Nicarágua, esses outros países, porque eles são obrigados a se virar. Por causa dos embargos, e acaba produzindo algo melhor. E fora do conhecimento deles, né? Porque como eles não estão acompanhando isso. Como eles não estão acompanhando, eles ficam pegados pela surpresa, como que aconteceu agora, essa semana com Israel e Irã. Eles não estavam imaginando 12 dias atrás, o Netanyahu não pensou que em 12 dias 1/3 da cidade de Tel Aviv iria sumir do mapa. Com certeza não. Que teria 100.000 refugiados de guerra israelenses fugindo do país de barco, que o aeroporto foi destruído. É isso. Nós temos, há poucos meses atrás, nós estivemos com a figura do Francisco, né? A influência da Igreja Católica e do Papado na política internacional não se deve desconsiderar, porque, querendo ou não, ainda tem uma influência, independente da nação ser religiosa ou não, católica ou não, né? Há sim uma influência. Saindo o Francisco, entrando o Leão XIV, como é que você entende que fica agora essa relação da Igreja Católica, do Papa com o mundo? Esse novo Papa traz uma perspectiva melhor? Essa questão do novo Papa, você acha que, politicamente, como é que ficam as nações, como é que fica essa nova geopolítica, digamos assim, com o Leão XIV? Bom, ele de fato, ele é da minha cidade, Chicago, né? Sua cidade, naturalmente. Mas ele passa muitos anos na América Latina também, mas ele é do Chicago, minha cidade. Eu tenho alguns amigos em Chicago da infância que são muito católicos, né? Que fica contando para mim os fofocas lá, do que o pessoal está falando sobre o Papa. Ele é conhecido como
Papa progressista. A igreja estadunidense é mais progressista do que conservador. O que confunde muitas pessoas no análise é a questão do aborto, né? Que a igreja católica não abre mão nessa questão de achar aborto é um pecado e não sei o quê. Mas fora disso, na questão, por exemplo, do econômico, político, distribuição de renda, posição contra capitalismo, etc., a igreja é mais progressista do que reacionário conservador, como, por exemplo, as igrejas católicas do Polônia, né, ou do Alemanha, de onde vem João Paulo II e Bento, né? Com isso levado em consideração, eu acho que foi uma vitória para Francisco, né? Que ele conseguiu colocou um sucessor no poder quando ele faleceu. Ele fez muito trabalho para garantir que João Paulo II não iria pegar a papado de volta, né? Porque eu acho que o efeito do João Paulo II e Bento reprimindo a teologia da libertação, tentando puxar tudo mais para a direita, recusando de abrir mão para mudanças na sociedade, né? Que a Igreja Católica tem muita história de adaptando as mudanças na sociedade, mas fica muito rígido sobre Bento e João Paulo II. Depois o Francisco toma o poder, parece que a Igreja Católica começa a crescer de novo, né? Então eu acho que é bom para a Igreja. Não sei, é difícil para prevenir como ele vai até muito recente ainda. Mas ele não é um daqueles candidatos reacionários da ultradireita que o Steve Bannon, por exemplo, estava tentando Steve Bannon achou que ele podia escolher o próximo Papa só porque ele ajuda a escolher o próximo presidente, mas a política e burocracia do Vaticano é muito mais complicada do que dos Estados Unidos, né? Não é uma questão que, por exemplo, dinheiro não resolve, porque todos os padres fez uma promessa de pobreza, né? Não é? Não sei como falar em português, mas é isso. É isso. Então, como que você vai comprar eles? Pois bem, agora sim, de fato, chegamos ao final do BPNcast de hoje, mais do que especial, né? Também fazendo história. Eu quero só novamente agradecer. Primeiro, não só agradecer, mas mandar um abraço ao reverendo Marcos, ele que também tem um laço, um traço de história. O laço é de amizade, mas fez um traço de história no Brasil, né, com a construção da luta popular por moradia urbana, por reforma urbana. Então fica aí o nosso abraço e a gratidão, né, pela amizade ao reverendo Marcos, que está agora um pouquinho com a saúde debilitada, mas se cuidando, que senão estaria aqui conosco. Né? É coisa simples, logo ele vai estar recuperado e também participando aqui conosco. E foi o reverendo Marcos que nos colocou em contato com o Brian dele, e eu quero novamente agradecer a gentileza, né, e essa disponibilidade de estar participando aqui conosco no blog e também no canal. E eu deixo esse momento agora final aí também para suas considerações finais, mas já agradecendo. Bom, consideração final que hoje é dia do São João. Então, feliz dia do São João para todo mundo e obrigado pela oportunidade de conversar. Até o próximo programa.